Muitas pessoas têm aderido a métodos que visam corrigir imperfeições ou realçar certas regiões. A harmonização facial é um desses métodos que tem se tornado uma tendência e conquistado diversos públicos. No entanto, para que o procedimento seja realizado com segurança e alcance o resultado desejado, é fundamental a atenção e ter conhecimento. E é por isso que trouxemos hoje a especialista em harmonização facial, doutora Érica Laiza, para abordar aí os cuidados necessários antes e depois do procedimento, além, claro, de discutir várias técnicas disponíveis. Seja bem-vinda ao programa, minha doutora Érica. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada pelo convite. Ela é responsável pela harmonização facial desta apresentadora. Recentemente, nós fizemos aí um preenchimento labial e olha, gente, era algo que eu tinha muito medo de fazer, né, doutora Érica? E depois eu fiquei parando para pensar, por que que a gente fica com medo quando na verdade a gente precisa melhorar e a gente fica se procrastinando? Isso acontece muito, doutora? Acontece sim, porque o medo trava, né? Trava algumas ações, trava muitas vezes uma grande oportunidade de você renovar a sua autoestima, poder se olhar melhor no espelho, ficar mais contente com aquilo que você consegue ver. E os procedimentos estéticos hoje eles estão para isso. Exatamente. E olha, é impressionante. Fiz o preenchimento labial e depois eu olhei para mim e disse, por que que eu perdi tanto tempo? Porque demorei tanto a fazer? Porque é outra coisa e assim, melhora bastante. Principalmente, eu queria sim falar sobre isso, essa questão da nossa autoestima. A mulher, ela chega uma fase da vida dela, eu estou entrando já para a minha fase como exemplo para outras mulheres também. A mulher está entrando na fase da menopausa, ela está aí passando de 50 anos e aí ela já começa assim, é um processo natural de se sentir para baixo, a autoestima, ela fica baixa mesmo, né, doutora Érica? Então, é importante a gente se sentir bem, é importante a gente estar bem, mas é importante a gente entender que a gente precisa não chegar aos 50 para poder fazer alguma coisa. O processo ele pode ser bem antes, porque ele vai ser tão natural e é necessário que você vai conseguir envelhecer, mas de uma forma muito natural, já iniciando mais cedo a harmonização facial. É verdade. Os procedimentos estéticos hoje eles estão aí para serem adotados até de maneira precoce. Precoce quando eu falo de maneira preventiva, na verdade, porque o envelhecimento, segundo os artigos, ele é iniciado aos 20 anos. Sim, aos 20. Antigamente a gente já conseguia ver os 25, só que agora os novos artigos 20 anos. Então, existem algumas células do nosso corpo que começam a parar de produzir essa substância tão importante para a gente, que é o colágeno, que mantém a nossa face firme. Então, quanto antes nós iniciarmos esses procedimentos que deixam o nosso rosto mais firme, melhor será o nosso gerenciamento de envelhecimento. Quais são os principais cuidados pré e pós procedimento que os pacientes eles precisam seguir para obter e garantir, claro, um bom resultado? Bom, por incrível que pareça, o cuidado pré, que eu acredito de verdade, é a escolha do profissional. Já começa por aí, né? Esse é o principal cuidado. Você escolher um bom profissional, um profissional que já te mostre resultado e, acima de tudo, demonstre conhecimento para que você consiga confiança, né? Consegue aquela conexão com aquele paciente. É o principal cuidado pré, tá? Já os cuidados pós, o próprio profissional ele pode te passar. Existem algumas medicações que a gente ministra no pós, existem algumas situações que precisam de repouso, outras não, existem alguns procedimentos que precisam de massagem, outros não. Então isso vai depender muito do que for eleito pelo profissional a ser executado na face do cliente. E quando você fala sobre isso, eu queria também aproveitar a oportunidade aqui para falar para as pessoas os resultados que a gente vê errados, que não dão certo, inclusive resultados que podem trazer prejuízos à saúde, são inúmeros. Então a gente precisa ter essa responsabilidade com a gente também. É o nosso rosto, é uma harmonização facial. A gente precisa entender que muitas vezes
o barato sai caro. Aquilo que é ofertado de uma forma assim surreal, ela é preciso que você pare e pense. Será se um bom profissional que usa os melhores produtos, que faz inúmeros cursos, que tem resultados comprovados, ele conseguiria fazer tudo isso em mim por esse preço? Exatamente. O que eu costumo falar é que antes de ser profissional nessa área, eu também sou empresária. E nós, como empresário, nós sabemos que a conta não fecha muitas vezes com valores absurdos que nós vemos, inclusive nas redes sociais. Então, não tem condição do valor de um Botox sair mais barato do que nós pagamos num frasco, por exemplo. Isso não existe, não existe. A conta não fecha para quem é empresário, tá? E existe o detalhe, além de observar a qualidade dos produtos, avaliar também o profissional, como eu falo, né? Ver se aquele paciente, se aquele profissional, na verdade, ele tem um histórico, ele tem os seus casos para poder mostrar e seu histórico. E aí, isso é algo que você deve ter muito cuidado, realmente, quando você pensa em fazer uma harmonização facial. Os riscos potenciais associados aos procedimentos de harmonização facial também devem ser lembrados. Exatamente. Bom, dentre os riscos, o que eu posso citar? O mais temido de todos é a necrose. A necrose ela pode acontecer ou por um exagero de produtos como ácido hialurônico no local, ou então pela injeção direta intravascular, ou seja, dentro do vaso com ácido hialurônico, ou então por compressão local. Dentro dessas situações, pode levar à perda de tecido local e além de cicatrizes que poderão ficar permanentes. Além desses riscos, nós temos também as assimetrias que também podem ocorrer em face. Então, mais uma vez, reiterando o cuidado na escolha não só do produto para o local, mas também do profissional. E outro detalhe, que é muito importante, que inclusive eu falo para os meus alunos, planejamento correto. É muito importante você avaliar detalhadamente o paciente, realizar as medidas faciais, porque sim, você, enquanto minha cliente, você sabe que eu realizo essas medidas para ver exatamente aquilo que o paciente está necessitando. E é impressionante, eu encontro muitas pessoas que dizem assim, nossa, Carla, o tempo está passando para você, mas parece que o tempo não está passando porque você está cada dia mais jovem, está cada dia melhor. Olha, eu olho para você e digo, nossa, Carla, é você mesma? Nossa, como você está assim, diferente, tá com um rosto bonito, tá com uma expressão jovial, mas ao mesmo tempo você tá com uma expressão que não é aquela que você olha para a pessoa e a pessoa é desconfigurada, né? Porque existe muito o exagero e a doutora Érica Laiza, ela preza exatamente pela harmonização facial feita de forma correta, a simetria, o que é necessário, o que não é necessário fazer, o que é preciso, o que não é preciso. Eu costumo dizer que eu sou o próprio freio de quem quer exagerar. Verdade. Eu sou o próprio freio, porque assim, da minha formação, porque eu sou ortodontista, eu sou ortopedista facial e tudo que eu trago, da minha vida pregressa, de tudo que aconteceu ao longo dos meus estudos, eu sei que a face, ela tem proporções que têm que ser respeitadas. Tipo, largura da face, ela tem que ser 75% da altura. Se eu invado esse espaço, eu vou deixar o paciente com o rosto muito largo. E nessa situação é como se fosse um exame de sangue, Carla, onde a gente tem lá o valor limítrofe, por exemplo, de uma glicose que a gente não pode deixar nem para menos nem para mais. E a face é da mesma forma. Desse jeito eu estou querendo deixar todo mundo igual? Não. É que as proporções, elas são estudadas há muitos anos para serem respeitadas. Então, é individualizado. Exatamente. É cada paciente, é cada tipo de rosto. Não é um rosto que você leva e deixa todo mundo igual. Igual, não. Cada uma pessoa, ela é de uma forma. Então, tudo isso realmente precisa ser avaliado muito, muito, muito bem. Sem falar também das técnicas, né, doutora Érica, da harmonização facial. Na verdade, impactou a redução de efeitos colaterais também e inclusive de complicações. Exatamente. Qual é a linha que está vindo muito agora, que está muito em voga? Inclusive teve até uma reportagem, um artigo na Veja, onde falava da redução dos excessos de preenchimento em face.
que logo quando surgiu a harmonização veio aquela onda, né, de colocar muito preenchimento. E você me conhecendo sabe que eu não gosto disso. Verdade. Então, eu já, né, cantava essa bola, eu já previa isso, que isso iria acontecer. Que é cada vez mais as pessoas revertendo esses excessos, esses exageros de procedimentos que já estavam sendo feitos. E cada vez mais primando por uma harmonização mais natural, focada em estímulo de colágeno, em segurar o envelhecimento através do fortalecimento e reestruturação dos tecidos. E aí, quando a gente fala de uma harmonização facial, existem vários métodos diferenciados. A gente tem, por exemplo, o Sculptra, que é o que eu faço, né, doutora? Exatamente. Dentro do trabalho executado com a Carla, foi exatamente a Carla, o único local que ela possui preenchimento na vida, na região dos lábios, e um tiquinho de nada lá no bigode chinês. O restante dos procedimentos são todos focados em estímulo de colágeno. Por quê? O principal ponto é não deixar o rosto cair, é o que a gente faz. Então a Carla está sempre jovem, sempre rejuvenescida, porque nós sustentamos o tecido. E o colágeno, esse estímulo de colágeno, Exatamente. que é o Sculptra, ele tem uma durabilidade, né, doutora Érica? Exatamente. Não é o procedimento que você precisa estar realizando todos os dias. Você faz um protocolo de Sculptra, só 12 meses depois você pode repetir esse protocolo novamente. Não é todo dia. E a mesma coisa você vai aí com a questão do preenchimento labial, né? Então, assim, tem gente que pensa que eu faço um monte de coisa no meu rosto. E, na verdade, essa harmonização bem feita, ela é padronizada. Por quê? Porque a doutora Érica Laiza, ela tem essa preocupação. Eu sou uma pessoa pública, uma apresentadora, estou na televisão. A própria televisão, por si só, ela já deixa a gente já tende a maior, aumentar as ela proporções, aumenta a por conta das leis. proporção, né, doutora? Então, assim, tudo isso tem que ser muito avaliado. Eu sempre falo que é a gente, sabe? É a gente se cuidar, a gente se olhar, a gente se amar. Esse autocuidado que a gente precisa ter com a gente, inclusive escolhendo os melhores profissionais para estarem ao nosso lado. E eu sou muito feliz em fazer parte da vida dessa grande mulher e dar o meu rostinho para ela cuidar dele. Obrigada. Muito obrigada pela confiança de sempre, Carla. Eu que agradeço, viu, doutora Érica Laiza? Prometi que iria trazer ela aqui no programa, graças a Deus que deu certo, porque ela tem uma agenda bem lotada, mas hoje ela conseguiu ter um tempinho aqui para conversar com a gente. Volta mais vezes.